Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate aqui pelo canal 16 da NET. As cotas sociais e raciais em universidades públicas sempre causam polêmica. No final do mês de agosto, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que estabelece 50% das vagas de universidades federais que sejam destinadas às cotas. No programa de hoje, vamos debater essas ações afirmativas. Para falar sobre o assunto, recebemos aqui o integrante da Comissão de Avaliação da Política de Ações Afirmativas da URGS, Gregório Grisa, o desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Fernando Quadros da Silva, e a coordenadora-geral do Diretório Central de Estudantes da URGS, Nina Becker. Sejam bem-vindos. Então eu vou começar, por favor, contigo, Gregório, explicando um pouco para os nossos telespectadores, afinal, o que são as cotas? Como é que funciona o sistema de cotas hoje na URGS? Bom, obrigado pelo convite, né, primeiramente. As cotas estão inseridas no conceito de ações afirmativas, né, são uma modalidade de ação afirmativa que reserva vaga em universidades para um perfil de alunos, né, uma camada da população. Na URGS, a gente tem agora, com a renovação deste ano, 30% das vagas reservadas de todos os cursos de graduação para alunos de escola pública. Né? O aluno de escola pública na URGS é entendida como aquele que fez metade do seu ensino fundamental em escola pública e a totalidade do seu ensino médio. Dentro desses 30%, metade é reservada para alunos de escola pública também, que se autodeclarem negros. Né? E ainda na URGS tem uma cota para aluno indígena que não está dentro dessa porcentagem, que são 10 vagas anuais para alunos indígenas. Né? Em todos os cursos ou 10 em cada curso? São 10 vagas no geral e os cursos a ser escolhidos, isso se dá em um diálogo com as comunidades indígenas e a Comissão Especial de Acompanhamento dos Alunos Indígenas, que é, digamos assim, o corpo gestor da URGS que dá conta dessa demanda. Né? Basicamente, na URGS é isso. Né? Hoje, o vestibular as inscrições estão abertas e essa vai ser a modalidade do ano que vem. Entretanto, como tu já comentaste, a lei sancionada pela presidente vai mudar um pouco esse cenário nos próximos anos. Né? As universidades têm 4 anos para se adaptar? 4 anos para se adaptar à nova lei, que tem uma porcentagem diferente, tem uma dinâmica de seleção com grupos, focos também diferentes, né? Eu não sei se cabe aqui explicar, mas muito rapidamente, são 50% das vagas destinadas para alunos de escola pública, com só o médio em escola pública, né? Não considera o ensino fundamental. E para pretos e pardos na nomenclatura do IBGE, compatível também pelos dados do IBGE, a proporção do estado onde aquela universidade, né, está, né, na federação. Ou seja, isso vai mudar de cada local. Vai mudar. Na Bahia, por exemplo, a gente vai ter um dado em Santa Catarina, outro no Rio Grande do Sul, outro. Né? Claro. E ainda vai ter um recorte dentro desses 25%, a metade, ou seja, 25%, para alunos com renda familiar per capita até 1,5 salário mínimo. Né? Que esse é outro cenário que torna mais complexa ainda a questão das cotas no E Brasil. Nesse caso dessa nova lei, o ingresso dos alunos é pelo Enem, pelo Exame do Esse é Nacional outro de Ensino elemento Médio. que nós da URGS vamos ter que pensar, porque a URGS não adota o Enem. Então a via de ingresso pelas cotas será o Enem. E ao não adotar, a URGS tem seu vestibular próprio, tem só uma porcentagem que aceita a pontuação do Enem. A instituição vai ter que se pensar em relação, no diálogo com o Ministério também da Educação, como vai se adequar a essas questões. Né? Como é que a Justiça, doutor Fernando, entende essa questão das cotas? Muitas vezes as pessoas até já foi considerado inconstitucional por algumas pessoas. Como é que é entendido hoje? Bem, primeiramente, cumprimento os meus colegas aqui do debate, cumprimento você. Primeiramente, eu acho muito importante, só fazer uma introdução, eu acho muito importante esse tipo de debate, porque o que nós vemos na sociedade atual é muita informação, mas como já vários pensadores disseram, o problema é que a falta de informação, sem um momento assim de filtragem e de debate, ela não traz os benefícios necessários. Porque todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo acha que aquilo é o que todo mundo pensa, e nós sabemos que o debate, as pessoas que assistem um programa como esse, elas querem ver as suas opiniões, que em muitos casos são minoritárias, mas elas querem ser representadas também. Então o debate é muito importante, porque permite, no caso da justiça, até
perceber o outro lado, aquelas pessoas que são prejudicadas, não são poucas, né? Toda a política afeta muitas pessoas. E a justiça, ela sempre, no nosso país, ela está tendo uma marca de assumir alguns encargos que são do Congresso. O Congresso, habilmente, os políticos, a classe política é muito hábil, né? Ela deixa alguns temas de propósito para que o judiciário sofra aquele desgaste inicial. Então, alguns problemas, reforma agrária, casamento entre pessoas do mesmo sexo, esses temas assim, a questão da célula-tronco, todas essas questões, elas vêm para o judiciário e o Congresso observa, que um tempo depois ele faz uma lei. Então o judiciário sofre aquele desgaste. Mas me parece que, bem ou mal, o judiciário tem conseguido dar uma resposta, embora a morosidade da justiça, essa relação de amor e de ódio que existe entre a justiça, o pessoal procura, mas acha que demora demais, enfim. Mas ele tem conseguido dar a resposta. No judiciário, no primeiro momento, o primeiro problema da questão de inconstitucionalidade, porque as universidades começaram a fazer isso experimentalmente. A universidade aqui é pioneira, inclusive, nisso. Ela se antecipou. Então, a primeira coisa, eu, por exemplo, dizia isso. Disse, mas não tem lei. Sem lei você não pode fazer isso. A universidade ela tem recursos públicos, os recursos são de todos. Então, você não pode dizer onde você vai gastar o dinheiro que é de todos. Todos têm que participar. Mas isso agora, com a legislação, foi resolvido. No segundo momento, tem aquela questão de que nós fomos importar um modelo que você fazer uma discriminação positiva para poder integrar as pessoas. E isso também passa por um conceito de justiça, porque nós, pelo menos na minha geração, nós tínhamos uma ideia de que o conceito da virtude, né, a virtude que trazia o mérito para alguém, ou seja, a pessoa que se esforça, que estuda, ela tem direito a ter uma vida melhor. E nós lentamente fomos passando de um Estado autoritário para um Estado democrático, dizendo, não, nós temos que transformar as pessoas em iguais para que elas tenham a mesma chance e busquem a felicidade, busquem a sua inserção social. Nós não sabemos se isso vai dar bom resultado. Nós, por exemplo, dizíamos assim, que quando não tivesse mais fome, não teria mais violência. E nós vimos, todo mundo conhece alguém que foi assaltado diariamente em todas as capitais, e mesmo no interior. Então, aquele problema da tentativa e erro de uma sociedade, uma democracia muito recente como a nossa. Nós temos que testar, e o negócio das cotas também não vai ser diferente. Talvez nós tenhamos que avaliar daqui a um tempo, né? E por isso que é importante, eu fiquei muito feliz de saber que existe toda essa comissão de avaliação, porque nós temos que avaliar e ir corrigindo isso no meio do caminho, porque a legislação ela não tem como resolver os casos concretos. E o judiciário também não pode receber todas essas demandas. Então, o próprio órgão administrativo, no caso a universidade, quando faz isso, quando envolve a comunidade acadêmica, isso é muito importante, porque você previne os litígios, que é um outro... Eu acho que a solução do Poder Judiciário é que os litígios possam ser prevenidos antes de aportar no judiciário. Senão nós teríamos milhares de demandas. Todo vestibular, como a gente comentava, todo vestibular era uma enxurrada de ações discutindo. Então, isso é muito importante, assim, essa legislação, essa evolução, e agora a legislação que vai pacificar com acompanhamento e aquela sintonia fina que só a comunidade acadêmica, envolvendo a sociedade, ali, os usuários do serviço público, que poderão fazer. Certo, doutor Fernando falava agora até de pessoas que muitas vezes podem se sentir lesadas. Qual é o posicionamento do DCE, que representa os estudantes da URGS, Nina? Olá, primeiro agradecer o convite e a oportunidade da gente estar debatendo, né, esse assunto que a gente já debate tanto dentro da universidade, mas a importância da questão das cotas sair da universidade e vir para o debate público é fundamental, né? Como a gente vê essa questão? Eu faço parte de uma gestão do DCE que, desde antes ainda da implementação das ações afirmativas, desde antes de 2007, já vem discutindo essa questão e apoiando, né, a implementação de ações afirmativas e das cotas dentro da universidade. Essa, para a gente, é uma... eu acho que esse é um ponto fundamental, porque isso que o desembargador falava agora, sobre o debate entre a comunidade acadêmica, às vezes a gente vê que a gente faz o debate dentro da comunidade acadêmica, previne, né,
essas ações dentro da comunidade acadêmica, mas a questão que se coloca é com os ingressantes, que vêm de fora. Que ainda não estão, que ainda não fazem parte dessa não fazem comunidade. parte dessa comunidade, portanto, tem, né, ressalvas e, enfim, dúvidas também sobre o processo de ações afirmativas. Nós discutimos há muito pouco tempo, né, em junho, julho e agosto agora, a nova resolução, né, que prevê a nova resolução de ações afirmativas da URGS, e foi no meio do processo que a lei foi aprovada no Senado, né, ainda não tinha sido sancionada, mas assim, para a gente foi também, ficou no meio desse processo, né, a questão da nova legislação sobre as ações afirmativas, que para a gente é fundamental, é muito importante ter um instrumento, né, também jurídico agora, para a gente poder fazer uma política, que é uma política pública, né, agora obrigando todas as universidades federais a terem esse comprometimento com a sociedade, porque se a universidade é pública, ela tem que servir ao público, né? E o grande problema que existia antes era que, bom, as universidades públicas, federais especialmente, são universidades de excelência, né? São ótimas universidades, mas que ainda têm pouco acesso. Né? Elas dão acesso a uma elite econômica, a uma elite intelectual, e deixam afastadas da universidade a maior parte da população, né? Uma grande parcela da população. Então, para a gente ter cada vez mais a universidade servindo ao público é extremamente importante, né? Então, esse processo que, inclusive, a gente pediu, né, no processo agora essa votação que a gente fez dentro da universidade, nessa discussão sobre a nova política da URGS, nós pedíamos a ampliação, né, das vagas de 30% que existem hoje para 50%. Então, quando não passou, né, por uma política da universidade, mas quando algumas semanas depois, né, a gente sabe que é sancionada uma lei que prevê 50% de cotas, para a gente já é um avanço que não vem de dentro da universidade, vem de fora, mas que nos ajuda a fazer esse debate que é extremamente necessário. E nesse momento, onde a lei federal passa a vigorar, antes eram 32 universidades federais no país que tinham um sistema de cotas. Agora, 59 de todo o país vão ter que se adaptar e vão ter que abrir esses ingressos através de cotas. E todos os institutos, né? Desculpa. Todos os institutos de ensino tecnológico. E algumas comunidades que resistiam mais por questões culturais, porque nós sabemos que o Brasil é muito heterogêneo. Em alguns estados, nós temos oligarquias fortíssimas que tomam conta dos mecanismos dos parlamentos e são resistentes, né? Eu, quando vejo às vezes um debate, quando eu vejo assim algumas lideranças propondo que a reforma agrária seja feita pelo município, isso nunca vai acontecer. Porque o perfil socioeconômico das municipalidades são de fazendeiros, proprietários rurais, jamais vão fazer reforma agrária. Então algumas políticas, embora haja toda uma resistência, né, com relação a isso também nos Estados Unidos, mas há uma resistência contra a legislação federal, intervenção do governo federal, e é sempre, pelo menos a doutrina assim, do direito constitucional critica muito que no Brasil não existe federação porque os estados não têm autonomia. Mas é que a autonomia ela vem com o desenvolvimento da sociedade, porque a União interfere em alguns casos porque os parlamentos locais não conseguem implementar aquilo que a Constituição determinou, nas questões de cartórios, diversas questões de ensino. Então, a legislação nesse ponto é importante porque ela vai obrigar que algumas comunidades são refratárias a essa política por questão cultural, porque alguns municípios pequenos, assim, uma elite socioeconômica toma conta da universidade, tanto no acesso aos professores. Eu quando era criança, eu morei em algumas cidades que você verificava que o próprio acesso ao cargo de professor era com cartas marcadas. Isso, claro, no regime ditatorial, que as coisas eram mais assim, eram faz de conta, vamos dizer, tudo, né? O acesso, antes da Constituição de 88, a gente tinha
a inserção dos profissionais em instituições públicas se dava de outra forma, né? Não tinha essa lógica mais isonômica do concurso público, enfim. Exatamente. Hoje, então, isso facilita que você consegue democratizar o professor que ingressa, consegue democratizar o acesso do aluno, do servidor também, que agora é por concurso. E isso, claro, provoca aquele atrito natural numa democracia. Sim. E que também, como a Nina disse ali muito bem, nós temos que manter a qualidade, porque a universidade tem que, o papel dela não é só trazer aluno, ela tem que se integrar, produzir conhecimento e aperfeiçoar. E aí é uma vigilância constante que a sociedade tem que cobrar. Do judiciário, eu brinco que a gente está apanhando há 10 anos, e o judiciário melhorou muito em razão das críticas. Para quem está dentro, elas são doloridas, porque você está dando o teu máximo. Sim. Mas a crítica da sociedade, ela te dá um retorno de como as pessoas veem a justiça. Então, eu vejo todo comentário, eu comento com a nossa assessoria de imprensa no tribunal, toda a matéria que sai da justiça, eu sempre vejo a matéria e vou em seguida ver os comentários. E de cada 10 comentários, 9 ou 8 são extremamente críticos. Para se construir em cima disso uma melhora, né? Exatamente, são extremamente críticos porque a visão que a sociedade tem do judiciário é alguma coisa que não funciona, que é demorado, que é injusto. E nesse tema que a gente está discutindo, esse é um retrato de um exemplo muito bom. Em geral, até, eu acho que eu tenho feito em nosso coletivo também que estuda o tema, um esforço grande, junto com todas as entidades dentro da universidade, inclusive da imprensa, e a renovação das cotas foi um espaço para a gente discutir com a imprensa também esse debate, um esforço no sentido de deixar mais claro que o tema de ação afirmativa, não só para se tornar lei, não só porque o STF aprovou por unanimidade, assim, para uma questão, passou quase de uma maneira quase indiscutível do ponto de vista do mérito, né? Algumas questões ou outras, mas do ponto de vista do mérito, da constitucionalidade, da política desse perfil, tirar um pouco essa visão de que é um tema absolutamente polêmico. Não, ele é um tema controverso, pode ser. Mas, por exemplo, dentro das universidades que já adotam, e, enfim, são mais de 120 universidades aí de qualquer, né, estaduais, particulares, que adotam alguma modalidade, né? Isso é um universo gigantesco para o Brasil, para o número de universidades que tem no Brasil. E dentro das universidades, esse debate sobre cotas já é um debate que transcendeu essa polêmica do mérito e está muito mais nessa preocupação de como aperfeiçoar a política, como garantir mecanismo de permanência, como garantir mecanismo de manutenção de qualidade, do que, às vezes, o mérito ou não e o STF ajudou muito nesse caso, porque, enfim, os votos foram de uma densidade incrível e a mídia tem acompanhado o STF de uma maneira muito mais próxima também, né? E nos comentários sobre reportagem de cotas, quando a gente vê nos jornais, e você vai ver na internet os comentários, assim, ainda tem essa dicotomia um pouco... É ruim chamar de senso comum, mas da sociedade civil mais com contato menor com o tema, né? Porque, principalmente no que se refere às cotas raciais, né? As cotas raciais, elas são as que saltam aos olhos de uma maneira assim mais intensa para as pessoas, né? E a gente faz um paralelo constante com a própria Constituição, por exemplo, que a Constituição prevê cotas para mulheres no mercado de trabalho, prevê a cota para as mulheres nos partidos políticos, né? Prevê a cotas para os deficientes nos concursos públicos de toda a União, né? E quando se trata de cota para negro, os primeiros exemplos que eu dei não são questionados em geral, nem pela mídia, nem por setores da sociedade. E quando se trata de cota para negro, isso é uma coisa que ebule, assim, é muito passional algumas vezes, né? Então esse é um exemplo bem interessante. Até alguns argumentos, pesquisando assim também, nessas mesmas fontes, que hoje a internet é o lugar onde as pessoas mais expressam, né, democrático para suas opiniões, muitas vezes as pessoas chamam até essas cotas raciais de racistas, que talvez estariam julgando a capacidade dos negros de ingressarem na universidade, mas não é por aí, né? Não é por aí. Deve ser um discurso bem superficial, né? Do ponto de vista da compreensão da política. Já te passo, Nina, a palavra. Eu acho que quando tu afirma, por exemplo, que políticas como essas são racistas e não consegue compreender que se há minimamente um debate acerca dessas políticas na sociedade, é porque se vive numa sociedade racista. Né? Mesmo que sutilmente. E se o racismo não nos atinge, ou a nós brancos, né,
isso não quer dizer que o racismo não seja um problema da sociedade também nossa, né? Então, é um pouco compreender que a trajetória desse setor da sociedade é uma trajetória bastante diferente da nossa, né? Eu costumo dizer que só o fato de nada ter sido me negado por eu ser branco e a outro que é negro, algumas coisas terem sido negadas, desde o ponto de vista material ou subjetivo, só por esse fato eu já me coloco em vantagem a uma pessoa negra que foi negada durante a vida sobre qualquer aspecto, né? E tô falando de um detalhe muito pequeno. Então, esse é um argumento muito usado do ponto de vista esse e o argumento da escola básica, que ele tem que melhorar a escola básica. E esse que são os mais, né? É um pouco do usado não feito para não fazer, né? É um raciocínio que dentro, pelo menos da universidade, em geral, está bastante superado, né? Era aí que eu queria chegar, especialmente, porque quando a gente fala de, para nós, assim, fizemos o debate esse ano, né? Falar de cota social na verdade é errado, né? Porque a cota ela não é social, ela não é para uma camada, pelo menos na URGS não é esse o critério. O critério não é social. Ele não é o critério de renda, não é um critério, né, de onde a pessoa mora, não, ele é um critério de escolaridade, de trajetória escolar. Então nós começamos a chamar, né, inclusive, de cotas por trajetória escolar. Para já começar a mudar essa mentalidade. Exatamente, porque é diferente, né? Agora a nova legislação já trata de uma cota econômica, né? Já trata de outra forma. Por quê? Porque para a gente o crivo, né, que se dá quando a gente fala que existem as pessoas que não estão acessando a universidade, são os mais pobres, os que não têm acesso, né, a uma educação melhor, que vai as colocar num patamar de igualdade na disputa do vestibular, porque o vestibular ele é o grande funil, né, da universidade. Quando a gente fala dessa disputa, as pessoas que estão em desvantagem são aquelas que são as mais pobres, né? Como é que a gente coloca um crivo nisso? São majoritariamente aqueles que vieram de escola pública. Sim. E daí, bom, entra também outros debates, né? Se atravessam porque a nossa sociedade é assim, né? Então, entra o debate racial, entra o debate, outros debates, né, de região, enfim. Até essa questão que sempre aparece, que seria uma ação paliativa às cotas para escolas públicas, que na verdade deveria se melhorar o ensino fundamental e médio. Sem dúvida. Isso também é um ponto, né? Mas nisso não há contradição entre as coisas. Nisso nós temos acordo total, né? Deveria se melhorar o ensino público, mas até a gente melhorar o ensino público, o que é que a gente vai fazer? E essa geração nós vamos continuar no ensino público agora, nesse instante, né? Nós vamos fechar os olhos, né? Porque eu sou mais velho, né, que todos aqui, e eu lembro que uma das coisas que eu experimentei, meu pai foi professor de escola pública há 34 anos. E eu percebi, assim, ao longo nasci em 1964, e fui percebendo ao longo da trajetória familiar o ensino público mesmo de primeiro e segundo grau, na época primário e ginásio, ensino médio, mas eu fui percebendo, assim, ao longo da vida do meu pai, o declínio do ensino público fundamental. Entre os melhores colégios eram onde meu pai dava aula, que eram os colégios públicos, e gradativamente eles foram perdendo aquele apelo social. Os colégios particulares começaram a assumir, porque os professores foram deixando, por força de melhores salários, o ensino foi sendo proletarizado, no mau sentido, não no bom sentido. E então as pessoas começaram a abandonar a escola pública. Sim. E curiosamente as universidades, como elas mantinham a boa qualidade, as pessoas então faziam toda a sua vida na escola particular, pagando, e na faculdade, por alguma questão mágica, a pessoa aí voltava a achar o ensino público melhor. Na verdade isso ainda acontece, né? E tanto que era comum os pais dizerem, eu conheço vários amigos que diziam assim, não, se você passar na URGS ou na faculdade, na outra federal, eu te dou um carro. Disse, não, você vai gastar para pagar o curso dele, então não pressione tanto para que ele faça disso o seu programa, ele procura uma boa universidade. Não deu o carro, ele vai para a faculdade de ônibus ou de bicicleta. E você usa esse dinheiro do carro para mostrar que existem outras alternativas e no caso, de qualidade, outras muito boas universidades, né, que nós temos.
privadas no Brasil. 75% do ensino superior brasileiro é particular. Exatamente. Então eu acho que tinha um pouco, grande um pouco de resistência, assim, das pessoas. E também aquela coisa de não estou pagando nada, etc. Porque, na verdade, isso não é, para muitas famílias, indiferente do filho. Tudo é que era comum as pessoas dizerem que vão ter dificuldade de pagar a faculdade, mas aí ficavam 3 anos fazendo intercâmbio no exterior, ou seja, aquilo é um argumento que não se sustenta, é contraditório. E até muitas vezes os pais matriculam as crianças em escolas particulares, já pensando no futuro, que assim vai ser mais fácil para ela ingressar em uma universidade federal, né, que tem todo esse raciocínio e essa postura, eu acho que está em estágio de metabolismo, assim. Isso vai mudar daqui uns anos, né? E a partir daí, se as pessoas até olharem mais, quem sabe, para o ensino público médio e fundamental, será que dá para se acreditar em uma pressão da sociedade, talvez, para a melhoria desses dois setores? Eu acho que a política de cotas, assim, ela é uma ferramenta das várias possíveis para que essa pressão aconteça, né? Eu acho que há outras bem mais... porque a gente tem a tendência também, quando a gente entra nesse debate, de tentar colocar na cota uma responsabilidade que ela não tem, né? Que é, digamos, de resolver os problemas do ensino básico, por exemplo, né? Isso é uma questão de política pública muito mais ampla, né? Muito mais densa e complexa também, embora esse tema já nos tire bastante energia. Eu acho que é uma ferramenta, mas não passa só por aí. Mas por que eu acho que é uma ferramenta que hoje está em voga e é muito importante que se pense e se mantenha ela, e agora com a lei isso está fortalecido, né? Para se ter uma ideia, no Rio Grande do Sul hoje, a gente tem 88% dos alunos de ensino médio, 88%, em escola pública, né? E 11, alguma coisa, não tem exato, acho que 11,7% em ensino particular, né? Antes das cotas na URGS, o ano de 2007, 30% dos alunos que ingressavam na URGS eram de escola pública. Ou seja, dos 88% que fazem ensino médio, 30% ingressavam na URGS. E os outros 70% faziam parte daqueles 11%. Então, não é nenhuma questão de bom ou mal, ruim ou não isso. É uma questão de lógica. É uma questão de você tem uma instituição, o terceiro maior orçamento do Estado, se não me engano, que é uma instituição gigante, uma das maiores universidades do país, e que é pública, né, paga por todos os... que tem essa discrepância muito grande, né? Só que a gente vê que na visão, inclusive teve marchas em algumas cidades contra as cotas. Enfim, Brasília foi uma delas, inclusive. Que há uma visão muito arraigada e muito naturalizada de que essa trajetória que você comentou, de que o aluno estuda toda a escolaridade no ensino privado e depois vai para o ensino federal. Essa lógica é como se fosse natural. É como se aquele espaço fosse dessas pessoas mesmo. Quase uma compra, né? Através do você vê o poder que isso tem e como isso foi forte mesmo na história da formação da universidade brasileira. E né? outra questão, Gregório, desculpa, mas que estava muito presente nessas marchas também, né? Um argumento muito presente era que não deveria existir cotas, porque as cotas têm que ser para quem estuda. Como a meritocracia. Exatamente. Como se as pessoas que viessem da escola pública não estudassem. Né? Como se não ter acesso aos melhores cursinhos, né? a mecanismos, enfim, que fazem ultrapassar a barreira dificílima do vestibular, porque é uma barreira que ainda hoje... A URGS é uma das poucas universidades, né, que ainda adota um vestibular, né, e o Enem só como uma prova que conta uma pontuação. 10%. Mas ainda é pouco, né? As universidades já têm se adaptado a esse novo sistema. Não sei se eu estou avançando no tema, mas uma das questões interessantes que eu vejo também, que a gente via nas escolas públicas, que o que acontece muito em alguns lugares, né? Eu acho que no Brasil todo, as pessoas acabam convivendo ao longo da sua vida escolar com colegas do mesmo nível socioeconômico, o que cria uma certa indiferença, às vezes com o sofrimento alheio, e a universidade agora, com a ideia agora das cotas, eu acho que nós vamos resgatar esse valor importante, porque nós vamos conviver na universidade com pessoas das mais variadas das camadas socioeconômicas.
Então você vai perceber, finalmente, em alguns casos, que você precisa entender que as pessoas existe um mínimo existencial, que você vai ter colegas que têm dificuldades de pagar o próprio ônibus para a universidade, enfim, isso vai ser muito importante, porque nós estávamos perdendo essa coesão social. Então, alguns comportamentos como esse lá de Brasília, eu acho que é um pouco desse isolamento. Eu sempre brinco, assim, quando eu dava aula, eu dei aula durante uns 10 anos, eu brincava assim, que se eu fosse constituinte, eu faria uma lei. Em Brasília, não haverá ensino privado, nem hospital privado. Tudo será público. Aí eu melhorei assim muito do nosso problema. Uma proposta de lei parecida com essa de um senador, não vou dizer o nome aqui, né? Sim. Que é todos os filhos de parlamentares de qualquer esfera. Isso já acontece na Inglaterra. Podia incluir também os juízes também, todos os filhos de magistrados. Mas tem que estudar em escola pública. Para aí, quem sabe, ter um olhar mais atento para essa... Porque como ela comentou, a polícia estudantil, eu atuei bastante quando eu estava na faculdade, a gente era taxado que o pessoal do direito era muito conservador e tal. Não sei se ainda é assim. Mas eu lembro que muitas das coisas também, que muita da melhoria vem da cobrança. Cobrança, da exigência, porque assim como a relação professor-aluno tem um pouco disso, do aluno cobrar e instigar o professor, também o ensino e os serviços vem um pouco da fiscalização da sociedade. Com certeza. Agora a gente vai a um breve intervalo e logo voltamos com o Porto Alegre em Debate, hoje discutindo o tema das cotas. Fique com a gente. O Fala Porto Alegre é o canal de comunicação entre a Prefeitura da capital e os seus cidadãos. O número para atendimento é o 156. Através do 156 é possível solicitar os serviços prestados pelo Executivo, como a poda de árvores, manutenção da iluminação pública, coleta de lixo e pavimentação de ruas. A linha do Fala Porto Alegre também está disponível para dar informações turísticas sobre a cidade e acompanhar os projetos desenvolvidos pela Prefeitura. Este também é o canal que recebe as sugestões das comunidades. Ligue Fala Porto Alegre 156. A ligação é gratuita. No segundo andar da Câmara Municipal é situado o Teatro Glênio Pérez. O espaço conta com 80 poltronas, acesso e área especial para cadeirantes. O local recebe eventos culturais, teatro, música popular e erudita, dança e cinema. A personalidade que deu nome ao teatro ganhou notoriedade na política gaúcha. Glênio Pérez foi ator, advogado e jornalista. Trabalhou nos jornais Diário de Notícias e O Estado do Rio Grande. E também colaborou com a publicação O Pasquim. Foi vereador por 4 legislaturas e em 1977 foi cassado pela ditadura militar por denunciar a tortura a presos políticos. 2 anos depois, retomou seu posto na Câmara Municipal com a Lei da Anistia. Foi fundador do PDT e um dos principais articuladores da volta do ex-governador gaúcho Leonel Brizola ao país, em 1979. Em 1985, foi eleito vice-prefeito de Porto Alegre na chapa de Alceu Colares. Vítima de câncer, ele faleceu em 27 de fevereiro de 1988 na capital. Em homenagem, o Largo do Mercado Público recebeu o nome do político.
Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje discutindo a questão das cotas. No primeiro bloco até a gente falou um pouco dessa nova lei federal que vai unificar a questão das cotas para todas as universidades federais do país. A URGS já tinha o seu sistema de cotas, vai ter que modificar para se adequar. Como é que vocês ali do Comitê de Ações Afirmativas veem essa mudança, que é uma generalização do sistema de cotas? Bom, eu acho que é importante, antes de responder diretamente a tua pergunta, deixar claro para o telespectador que as cotas em universidades surgiram no Brasil em 2003 com a UNB, 2004 com a Universidade Federal do Paraná e com a lei também do Estado do Rio de Janeiro na UERJ. E o mote dessas políticas era um recorte racial, né? Então, cota como modalidade de ação afirmativa nasce no Brasil com o intuito de desenvolver a diversidade no ensino superior, ou seja, atacar a desigualdade racial no acesso ao ensino superior, né? Durante a década, né, o Brasil, e aí várias universidades adotaram o seu modelo, com a sua autonomia nos seus conselhos universitários, modelos diferentes, né, que começaram a abarcar a questão da escolaridade, como a Nina comentou no outro bloco. A gente tem chamado de trajetória escolar, porque social seria alguma coisa vinculada à renda. No Rio de Janeiro a gente tem exemplos vinculados à renda. A gente tem um exemplo de bônus, por exemplo, na Unicamp, na Universidade Federal de Minas Gerais, que não é uma cota, é um bônus que é dado no vestibular para determinado grupo. Então são modalidades de ação afirmativa de várias modalidades, né, que o Brasil foi desenhando conforme sua região, suas características. A URGS adotou essa modalidade de cota para alunos de escola pública. E uma subcota, digamos, para alunos negros de escola pública, né? O que faz com que o recorte racial fique dentro do recorte da escolaridade, né? Secundarizado. Isso é bastante criticado por uns e comemorado por outros, né? E em relação à lei que tu me perguntaste, essa resposta também é dúbia. No caso, a lei ela prevê 50% para alunos de escola pública, né? Ela é diferente de Santa Maria, por exemplo, da UNB, ou Federal do Paraná, que tem cotas para negros, né? Independente da renda do aluno, a cota é para atacar a questão racial, do racismo, e se defende que ele sofre preconceito independente do seu status, né, de classe. E a lei vai de encontro a esse pensamento. A lei ela prevê essa 50% para a escola pública, e a universidade vai ter que se adaptar e adotar a lei da maneira como está colocado, né? A parte mais difícil da lei para mim é que, assim como no exemplo do ProUni, o ProUni tem que se comprovar renda, né? A lei prevê também uma comprovação de renda, né? Para quem trabalha na universidade e conhece um pouco da estrutura dela, sabe o quão isso vai dar trabalho. Porque analisar aluno por aluno a comprovação familiar da renda... De 50% de todos os alunos. Para o próprio aluno é difícil comprovar. Quando eu fazia faculdade, eu lembro que para você pleitear uma bolsa era tão burocrático que você desistia, porque exigia tantas comprovações, tantos documentos. Então, além da escolaridade, que é um monte de documento, desde a sua... enfim, no caso é só ensino médio agora, né, com a lei. Diferente da URGS. Então, isso já vai mudar na URGS. Por exemplo, eu fiz todo meu ensino fundamental na escola privada. É um exemplo, eu não fiz, mas e fiz um médio no público. Não importa se eu fiz na escola privada, segundo a lei. O que importa é o médio, né? Então, isso vai inclusive fazer com que a sociedade se movimente de outra maneira ao escolher esses espaços de escolaridade, as famílias que estão se constituindo agora, né? Porque a lei está prevista para ser reavaliada em 10 anos, né? Então, vai trazer acho que a questão da renda também abre um precedente para fraude que ainda não existe no atual modelo, né? A gente tem problemas de falsidade ideológica, de inscrição errada, mas que são problemas que são normais em qualquer política pública, que são de escala bem pequena. Não sei como é que vai ficar agora, né? Acho que se a lei não trouxer junto um conjunto de investimentos focados em como fazer isso, né? Em questão de pessoal, de gestão, de infraestrutura da universidade, a gente vai ter bastante trabalho, né? Mas no cenário geral eu creio que é positivo. Na URGS especificamente, eu acho que essas são as questões que vão
que são as maiores modificações, né? A questão da renda e a questão, o recorte que vai se ter, esse recorte racial, né? Porque a URGS, na sua atual na resolução, né, das ações afirmativas, ela estabelece um percentual de cotas raciais. Uhum. Tem gente até que questiona isso, e se tiver um autodeclarado negro que tenha condições de pagar uma universidade particular, talvez não precisasse tirar essa vaga do mérito de alguém. Hoje, assim, na URGS, assim como a própria legislação prevê, esse aluno, o recorte racial, ele está inscrito dentro do recorte da trajetória escolar, né? Uhum. Desse recorte social de ter feito o ensino médio, né, no caso, na escola pública. Eu também acho que vai ter uma modificação nessa conformação. Antes, a gente dizia, porque esse argumento de que os pais iam então colocar os seus filhos para fazer mais da metade do ensino fundamental e o ensino médio na escola pública só para concorrer à cota. Eu sempre achei isso muito temerário, porque eu duvido que os pais façam isso, né, só para... Não é o único objetivo, muitas vezes. Então, mas repensar agora essa trajetória escolar, esse exemplo, né, que o Gregório deu, do estudante que faz o ensino fundamental na escola particular e o ensino médio na escola pública, eu acredito que possa ser uma saída para algumas pessoas, né? Vão começar a fazer esse debate, e inclusive pode ser uma forma de, voltando àquele debate da melhora do ensino público, né, do ensino básico, será que não melhora o ensino, não transforma o ensino médio hoje? Que está marginalizado. Exatamente, que por hoje, só a única função do ensino médio é preparar para o vestibular, né? O ensino médio hoje, infelizmente, não prepara para nada além do vestibular, e eu acho que ele pode ser, sim, melhorado com mais investimento, né? Com um olhar diferente para esse ensino público. Essa questão até de quanto tempo passou no ensino público ou não, o TRF ali teve nós tivemos vários casos, né, de pessoas que recorreram. Nós tivemos tantos casos da questão racial, da autodeclaração, e alguns casos bem emblemáticos. Por exemplo, o sujeito teve alguma dificuldade e fez um supletivo, o último ano do supletivo, ou aquele sujeito que por alguma, sei lá, por uma sorte do destino, ele teve lá um benfeitor que pagou um cursinho. Ou uma bolsa no último ano. E aí ele se viu alijado do processo. E aí, nesse caso, sempre há alguma divergência no tribunal, se eu colocar 5 opiniões, nós terá 6 julgamentos diferentes, porque... Mas, e aí o problema é que aparece uma certa sensação de injustiça, e as pessoas questionam, nos casos que eu participei, não sem um debate, se procurou resolver dizendo, olha, esse caso aqui é um caso em que eu tenho que garantir o direito dele de ingressar para o sistema de cotas. Porque aqui é uma questão episódica, ele estudou 1 ano, ele fez toda uma trajetória escolar, gostei eu vou adotar a partir de agora o termo, porque me parece muito mais feliz do que a questão. Então, a trajetória escolar toda foi justamente naquele problema que impediu o acesso, que era um ensino de baixa qualidade. Então, a trajetória escolar sendo a maioria, então esse caso, me parece que seria injusto deixar a pessoa de fora, porque ali está justificado. E tem alguns casos também, isso já na escola privada, né, de pessoas que, sei lá, a pessoa tem uma grande dificuldade, e aí, sei lá, alguém deu um carro para ele é excluído da bolsa lá do ProUni, lá do governo federal, aquela ajuda que as escolas particulares ingressam por aquele sistema. Eu já vi casos em que a família tem baixíssimas condições e o sujeito com dificuldade compra um carro velho, etc., para poder ir para a faculdade. Daí o sistema automaticamente exclui aquela pessoa que acusa lá no departamento de trânsito que ele tem um carro. Sim. E tem carro, logo não é pobre.
Sim. É uma cultura também que nós temos, que todo mundo Muitas tem vezes- carro e hippie, todo Sim, mundo... sim. Eu que gosto de andar de bicicleta, eu digo, isso é um erro, porque o sujeito que vê você de bicicleta pensa que você está andando de bicicleta porque você não pode comprar um carro. Ninguém pensa que pode ser uma opção, que aliás, me parece que será a salvação aí do nosso meio ambiente, é começar as pessoas a andar de bicicleta. Sim. Né? Não sei. E E o a transporte questão, coletivo, né? a questão até de que alguns usam o argumento de que as cotas podem diminuir o nível de ensino da Universidade Federal. Inclusive, essa lei sancionada pela presidente prevê que sejam organizados meios para que a faculdade também dê um incentivo, dê um nivelamento para esses alunos que estão entrando, que talvez possam ter um nível inferior de escolaridade. A URGS já sabe como vai lidar com isso para manter esse nível da universidade? Essa foi uma das nossas grandes brigas, eu acho, nessa reavaliação. A gente, passado esses vamos 5... receber esse aluno, né? E o esses- professor também tem que se adaptar. Exatamente, porque passado esses 5 anos, o que a gente identificou, né? A gente atacou o problema do ingresso, do acesso à universidade, né? Então as pessoas começaram a acessar a universidade. Agora, permanecer lá dentro é que era mais difícil, né? Então foram criados programas ainda muito incipientes, né? Para que tivesse uma permanência desse estudante, um acompanhamento desse estudante dentro da universidade, né? Eu acho que a comissão fez um trabalho excelente, né? Assim, com as condições que tinha dentro da universidade, e agora a gente criou, né, conseguiu também criar uma coordenadoria de ações afirmativas dentro da universidade, que é extremamente importante, porque traz a política, institucionaliza a política de verdade, né? Faz com que a universidade abrace a política de ações afirmativas como uma política pública, não só de acesso, mas de permanência do estudante e da melhora dos níveis de ensino, porque tem um dado que nunca é pouco falado. A gente fala muito que a universidade é uma universidade de excelência, e foram nesses últimos anos em que ingressaram os cotistas que a URGS se tornou a 3ª melhor universidade da América Latina. Então aconteceu um processo contrário do que muita gente então, tem alguma argumentava. coisa Né? São duas coisas, né? O primeiro é que há que se desmistificar a noção de que o cotista não passa por um processo seletivo. Né? O aluno cotista, ele tem uma reserva de vagas, né? Mas ele faz o vestibular, ele tem que alcançar um ponto de corte, que inclusive nos primeiros anos das cotas foi bastante alto, e se teve que mudar uma dinâmica de vestibular até em 2011, no CEP, para que se conseguissem ingressar mais cotistas nos cursos mais disputados. Ele também tem seu mérito, cotista. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Outra é que esse argumento soa muito preconceituoso para mim. Eu acho que dizer que vai cair a qualidade é a mesma coisa que você dizer que as pessoas que estão entrando são de qualidade inferior, né? Então ele é muito complicado, assim. E o exemplo da Nina é ilustrativo já nesse sentido. A URGS criou essa coordenadoria que vai passar a funcionar agora nessa nova gestão da universidade, que está trocando também, a gestão está reeleita, né? O reitor e o vice-reitor foram reeleitos, mas essa coordenadoria vai ser criada a partir dessa nova gestão. E existem programas de permanência focados em algumas áreas de ensino mais nevrálgicas, assim, que são onde se vê mais repetência, onde se vê mais dificuldade de acompanhar, né? E a URGS tem tentado, de algumas formas, sanar essas questões. Mas ainda é muito assim, as cotas foram se fazendo ao fazer. Né? Sabe quando você aprende a construir uma política pública no ato dela? Ela correndo, assim. E a gente foi meio que... Ela vai tomando forma de acordo com o caminho. Foi meio que levado por essa questão também, com todas as tensões políticas que você pode imaginar que tem dentro de uma universidade, que é ainda uma universidade bastante... enfim, conservadora nas suas estruturas, né? É uma instituição clássica, assim, catedrática ainda, né? E o professor comentou da questão dos professores. Esse é um ponto que, em 5 anos, que é muito pouco para se avaliar, mas já está se fazendo um conjunto de avaliações, que além de focar na permanência, a formação dos docentes
um viés mais multicultural, para a questão da receptividade de uma cultura mais, digamos, popular. Até fazer valer algumas leis que já existem no Brasil, que é de valorização da cultura afro-brasileira, por exemplo, dentro do ensino, em todas as esferas do ensino. Isso é uma coisa muito incipiente ainda. Não acontece de uma maneira como a gente gostaria, mas é um processo. É o começo, né? A gente já vai chegando ao final do programa. Eu só gostaria de levantar uma última questão, antes de encerrar, que há pouco tempo também foi feita uma avaliação do desempenho dos alunos cotistas e não cotistas. Como é que se saíram os cotistas? Foi muito os de escola pública não autodeclarado negros tiveram foi bem parelho com os não cotistas, é isso? Sim. E por quê? Muita gente até diz que então eles não teriam dificuldades para entrar na universidade. Se não tivessem dificuldade, as cotas não só não precisariam, e aquele dado que eu tirei de 2007 não existiria. Sim, né? claro. A prova, nós tínhamos 70% de alunos de escola privada e agora a gente tem 50%. Né? Então, isso do ponto de vista quantitativo é muita gente, né, no universo da URGS. O que aconteceu foi uma amostragem, nós fizemos uma amostragem do ano de 2008, de ingressantes de 2008. Dos 50% piores colocados, porque é onde os cotistas entram, em geral, em curso de segunda entrada, eles só entram na segunda entrada, porque por uma questão de classificação de ponto de corte, né? E a reserva, se eu me candidato à cota na URGS, eu posso concorrer pelo universal e depois concorro às cotas. Então eu concorro no geral primeiro. Por isso que ele é classificado nas últimas colocações. E os cursos que não têm 2 entradas, a gente pegou 50% piores colocados para ter essa média de comparação. O universo de cotistas autodeclarados era de 200 e poucos, de cotista de escola pública algo em torno de 1.000 alunos, e do universal, que a gente comparou com o universal também. Não há diferença entre universal e aluno de escola pública. Assim. A gente usou a TIM, que é a taxa de integralização média da universidade, que é aquele que acompanha a possibilidade do aluno, é o cálculo entre os créditos que ele tem para fazer no semestre e os créditos que ele fez. Então é o acompanhamento dele na trajetória acadêmica. Né? E os alunos autodeclarados negros têm uma diferença, uma maior dificuldade de acompanhamento por um conjunto de fatores. Essa amostragem que a gente fez, primeiro que ela não é passível de generalização, a gente não sabe se os outros anos vai se movimentar dessa maneira. E outra que ela é eminentemente quantitativa. Né? Uma pesquisa qualitativa daria conta disso. A gente tem um contingente de aluno autodeclarado que estuda de noite grande. Ele estuda de noite porque ele trabalha, provavelmente. Né? E esse aluno deve ter mostrado uma dificuldade maior de acompanhamento. A diferença não é tão grande, inclusive foi computada também a evasão. A diferença que existe em cursos em que 70% estão com um TIM bem abaixo. Os universais estão muito mal também, os da escola pública também e os autodeclarados também. Então, mas como eles têm um contingente de amostragem menor, se tem 1, 2, 3 ou 4, é mais gritante a proporção de... Outras razões, para mim, a questão do vestibular, a questão do histórico escolar dele, a trajetória escolar mesmo, né? A questão do capital cultural mesmo, dos bens culturais que a família de escola pública negra no Brasil, em Porto Alegre, tem acesso. Isso porque uma coisa é o mundo, a vida do trabalho, e outra coisa é a universidade exigindo conhecimento acadêmico pormenorizado, detalhado. Isso é um conjunto de códigos, de lógicas, que não são facilmente adaptáveis assim. Então isso demanda um tempo, né? O próprio espaço público, as pessoas têm medo de ingressar às vezes nos prédios. O sujeito passa ali, vê o vigilante, ele fica com medo. Sim. Então, já terem sido discriminados alguma outra vez, provavelmente, né? E esse é um relato que a gente vê muito de pessoas, por exemplo, que perguntam quanto é a mensalidade da URGS nas escolas. Então, quando a gente tem ainda esse cenário, para vocês terem uma ideia, né? Lembrem que eu falei que 88% estão em escola pública no ensino médio, né? Nós, na URGS, dentro dos inscritos, que é aqueles que buscam a universidade, né? Que em média são 35 mil, 37, somente no ano passado a gente conseguiu chegar a 42% deles de escola pública. Eu acho um número bastante esquizofrênico esse, porque o que isso mostra? Que as pessoas não procuram ainda a URGS. Porque é um ente muito difícil de ingressar. Quase inalcançável para essa população, né? Inatingível. Claro. A gente agora vai para 1 minutinho de considerações finais para cada um. Peço que, por favor, não se estendam muito mais do que isso, que já está estourando o nosso tempo. Começo contigo, por favor, Nina.
Não, queria agradecer, né, essa oportunidade novamente, porque eu acho que esse debate final aqui que a gente faz sobre o desempenho, né, assim, e como a universidade está se colocando também para a sociedade, que é o debate que a gente deveria fazer quando a gente trata das ações afirmativas e das cotas. Quando a gente fala que a universidade precisa servir a um bem público, porque ela é uma universidade pública, a gente está falando não só do acesso à universidade, mas do acesso aos serviços que essa universidade oferece, né? A gente tem ainda essa questão, é muito emblemática, né? As pessoas não passam por dentro dos portões da universidade e ela está situada no centro da cidade, né? As pessoas não sabem que elas podem acessar, né, ao hospital, à clínica odontológica, enfim. E isso, para a gente, é uma questão a ser enfrentada, né? Então, debater as cotas é debater como o povo, né, como a população vai entrar dentro da universidade, como a gente vai transformar a universidade num lugar mais popular, né? Como a gente vai fazer com que a universidade que é pública seja também popular. Né? Isso para a gente é o mais fundamental e que a gente siga fazendo esse debate nos próximos anos, nos próximos meses, para que essas políticas avancem de fato. É muito importante mesmo. Desembargador Fernando, por favor. Como eu disse no início, eu acho que o debate é muito importante porque ele permite assim uma filtragem dos diversos argumentos e todo mundo aprende sempre um pouco no debate e as pessoas que estão nos vendo também podem ver que muitos argumentos são ultrapassados, são preconceituosos, todos nós temos uma dose de preconceito dentro da gente, a gente sempre tem que evoluir, tanto a questão da cota racial como a questão das outras cotas, né, e o sistema tem que ser includente. E me parece que a cota, assim, em resumo, né, eu tenho dito quando participo de algum debate, é que a cota, na verdade, é um sistema em que nós vamos dizer para a pessoa, você quer estudar? Então tá, eu vou te colocar dentro do sistema. E agora é com você, agora estude e você está tendo uma chance. Isso é muito importante, que com isso você pode aflorar força de vontade, pode aflorar grandes talentos de pessoas que se viam excluídas do sistema e que disse, olha, eu tive uma chance, eu vou dar o meu melhor para dar um retorno e conseguir o meu espaço, uma coisa que até agora eu nunca tive. Certo. Por favor, Gregório. Bom, obrigado, né, pelo convite, Larissa. Um prazer, doutor Fernando, Nina. Eu creio que tem duas coisas fundamentais da gente deixar registrado. Uma é que esse debate sobre esse tema deve realmente transcender esses argumentos mais primeiros, né, que no começo da década passada a gente ouvia, e dizer que a universidade já está à frente dessa questão do mérito, do ser contra ou a favor de cotas. Esse é um debate superado, enfim, e a gente gostaria que a sociedade civil abraçasse também esse estágio do debate, né. Outra questão é que as cotas, no meu ponto de vista, elas colocam em xeque questões básicas, estruturantes da sociedade brasileira, assim, né? O meu racismo, como o desembargador colocou, nós todos temos nossos preconceitos, porque somos frutos de uma sociedade preconceituosa, né? Racista, enfim. Outra questão que as cotas colocam em xeque é a mitologia do mérito puramente pessoal, assim, né? Que a nossa trajetória de vida de sucesso é fruto só do nosso esforço e de insucesso é incapacidade, né? Tem questões sociais muito maiores. Bem mais complexas, culturais, né? De acesso enfim, essas são políticas que foram pauta de luta durante muito tempo, né? Que são direitos agora conquistados por essa população, né? E que estão colocando em xeque também a questão do vestibular, né? Que é outra coisa que o Brasil vai tem que pensar nos próximos anos. Começar a discutir esse ingresso à universidade. Eu agradeço a participação de todos vocês, muito obrigada. Agradeço também a sua audiência e até o próximo Porto Alegre em Debate.